Olá a todos, bem-vindo ao canal do Eleva Sound Healing. Meu nome é Felipe Scupira, eu sou mentor desse projeto de terapia do som, uma terapia que trabalha com a vibração da energia sonora, da música, da voz. E nesse vídeo de hoje eu queria contar um pouco sobre a diferença entre vibroacústica e psicoacústica, que são qualidades do som e que às vezes as pessoas que não têm essa educação musical podem confundir. Porque no trabalho terapêutico, a gente utiliza as duas frentes, as duas coisas às vezes acontecem concomitantemente, mas elas penetram no campo de formas diferentes. Então o som ele é uma energia física, é uma energia de movimento, é uma onda mecânica. Isso quer dizer que ela precisa de um meio para caminhar, não pode ser o ar, pode ser a água, pode ser meios sólidos, mas ele precisa de átomos, ele precisa ter essa corrente onde um átomo vai batendo no outro e vai transferindo essa energia. Isso chega nos nossos ouvidos, isso é transformado em impulsos elétricos e o nosso cérebro interpreta isso. Então, isso acontece através do cérebro, a gente chama isso de psicoacústica, quando a gente tem essa interpretação do som através do aparelho auditivo. O aparelho auditivo é bem complexo, é um conjunto de microossos, tem a cóclea, tem os tímpanos, você tem micromúsculos que se movem. Dependendo do timbre e da altura do som, se ele é mais grave, mais agudo, ativa regiões diferentes. Quem penetrou bastante nesse estudo foi o Dr. Alfred Tomatis, que foi um grande fonoaudiólogo e também um sound healer dos Estados Unidos, e ele dedicou a vida a esse estudo, tem o método Tomatis. E a psicoacústica, ela trabalha com a nossa interpretação, ou com essa capacidade do cérebro armazenar memória e a partir daí evocar uma determinada reação, que pode ser um pensamento, uma memória, uma cor, por exemplo, uma emoção, uma ideia. Então é o som impactando a gente e impactando o nosso corpo psicoemocional, e isso o cérebro vai traduzindo e ativando diferentes regiões. Então ele percebeu que quando a gente afina ou trabalha ou estimula, desenvolve a sensibilidade auditiva, o nosso cérebro ele também se transforma. Existe uma ginástica que acontece não apenas no campo da audição, mas também no campo da neuroacústica. Então, isso a gente pode classificar como psicoacústica. A gente faz a utilização dessa técnica, ou dessa entrada do som, desse input do som, durante o trabalho de sound healing. E tem a vibroacústica. O que é a vibroacústica e qual que é a diferença? A vibroacústica, ela é um trabalho que acontece com a vibração pura do instrumento ou do som. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico é quando a gente vai numa festa e fica de frente para o subwoofer da caixa de som e você sente aquela baforada do grave, Você sente aquela vibração literal do som impactando o seu campo. Esse som, quando ele penetra, o seu ouvido com certeza ele escuta, mas o seu corpo, para além do seu aparelho auditivo, ele também percebe esse som. Seus órgãos internos percebem esse som, as nossas células, as nossas águas, os nossos ossos percebem esse som. Essa é uma penetração vibroacústica do som no nosso campo, ou no nosso corpo. Então existem as duas formas da gente trabalhar. Existem instrumentos que privilegiam mais um, mais outro. Quando a gente começa a trabalhar com acordes, com melodia, com ritmo, a gente já está indo mais para um lado de um fazer musical, de uma criatividade em termos de fazer musical. E essas melodias, elas podem evocar e também invocar em nós determinados sentimentos, comportamentos, memórias. Então a gente usa essa técnica, por exemplo, quando a gente quer fazer um trabalho direcionado para a cura emocional da nossa criança interior. Então a gente vai trazer algum tipo de música que se assemelha mais ou menos com aquela memória. E assim a gente vai trazer uma música mais suave, a gente vai conduzindo através da fala a pessoa dentro desse ambiente sonoro que a gente chama de paisagem sonora, soundscape, e esse som ele vai suscitar essas emoções. Então essa é uma forma de trabalhar com a psicoacústica. E já a vibroacústica, a gente tem exemplos
por exemplo, o tambor xamânico. Ele é um instrumento que pode ter ritmo, e geralmente tem, mas ele é um instrumento muito vibroacústico, porque você sente aquela vibração da batida do tambor no seu corpo quando o terapeuta se aproxima. E às vezes o terapeuta não toca nos seus ouvidos, ele vai tocar nos seus pés. Ele vai tocar, de repente, na região onde está afetada, na coluna, nos joelhos, ou em cima dos órgãos, ou em cima dos chakras. Você tem os gongos, por exemplo, que são outros instrumentos com uma vibração muito forte. Você sente essa vibração quando a pessoa imprime a batida no gongo. Você tem os diapasões, são garfos que você toca, ativa eles, e você pega essa pontinha e você coloca em cima do osso, em cima do corpo da pessoa. Pode ser na caixa craniana, pode ser na caixa torácica, caixa pélvica, ou qualquer outra região do corpo, e essa região vai vibrar com mais intensidade. Então esse é um trabalho mais vibroacústico. Você está dando para o corpo, e o corpo está percebendo, para além do cérebro, para além dessa interpretação psicoacústica, a própria vibração do som. Quando é assim, através do osso, por exemplo, o sistema nervoso, o som chega no sistema nervoso bem mais rápido do que toda a transferência que acontece através da audição, mesmo que seja de milésimos de segundos. Então, quando a gente tem um trabalho mais vibroacústico, a gente pode dizer que ele é menos consciente, que é o corpo recebendo essa vibração. As células, por exemplo, são massageadas com a mesa lira, que é também um trabalho vibroacústico. É uma mesa onde a pessoa deita com cordas embaixo, a gente toca e essa mesa ela vibra literalmente, e essa vibração, esse conjunto de sons que formam um ruído branco, isso vai afetar psicoacusticamente, porque um ruído branco leva o cérebro a ter zero estresse no sistema nervoso autônomo, mas também a parte óssea, a parte muscular, a parte da fáscia, a parte das tensões. Esse som também ele vai vibrar, ele vai peneirar, e essas células que estavam tensas, elas vão se desarmar, e aí você tem novamente, né, o campo eletromagnético celular reequilibrado. Isso vai permitir, por exemplo, uma circulação de oxigênio melhor no nosso sangue, e esse sangue levando oxigênio para as células. Essas células vão se comunicar melhor, as suas funções melhoram. Então essa é a parte vibroacústica. A psicoacústica a gente já induz através de melodias, através de músicas, através de determinadas canções, já uma memória, já um trabalho com as cores, um trabalho com as geometrias. Então a pessoa pode enxergar tudo isso durante a sessão de Sound Healing e mesmo sentir determinadas regiões mais que outras, ou sensações diferentes em regiões diferentes do corpo através da psicoacústica. Então, através da psicoacústica, a gente pode imprimir com o som um comportamento. Né? Quando eu tenho um som mais rápido, um batistaca, essa pessoa ela é um som que fornece mais energia. Ou quando você tem aquelas flautas mais tranquilas, as flautas chinesas, as flautas indianas, as flautas indígenas, são sons, a harpa, são sons que não induzem essa potência do tambor. São sons, então isso altera o nosso comportamento. Isso também pode alterar as nossas emoções. Se coloca uma música mais triste, um violino choroso, isso vai evocar uma determinada emoção. Se você coloca uma música, um samba, né, uma música mais dançante, vai evocar uma outra determinada emoção mais para cima, mais alegre, mais, vamos dizer, escarnada, né? Então essa para vocês assim um vídeo bem rápido para vocês entenderem um pouco melhor essas duas formas de se trabalhar com som que acontece durante a sessão de Sound Healing, em trabalhos coletivos também de Sound Healing. A vibroacústica, que é o uso puro da vibração ou da energia vibratória do som e dessa nossa capacidade de interpretar e também do nosso cérebro criar ideias a partir desse estímulo sonoro e daí a gente fazer o uso terapêutico desses estímulos para o bem-estar da pessoa, para trazer ela para um lugar onde ela tem mais equilíbrio, se sente melhor, onde ela pode olhar uma determinada questão que ela não estava vendo de repente, algum ponto de vista. E é isso. Então, espero que esse vídeo rápido possa contribuir para a jornada de todos vocês. Utilizem tanto a psicoacústica como a vibroacústica. E se vocês quiserem conhecer melhor,
é só marcar uma sessão aqui no Espaço Eleva, na região da Pompeia, para uma sessão de Sound Healing de 2 horas, onde a gente vai trabalhar com esses instrumentos e o seu corpo, seu cérebro, seu sistema nervoso, suas emoções, todas vão sentir a vibração e você vai sair com certeza bem melhor. E para quem quiser estudar e aplicar isso, a gente tem os cursos de formação que acontece presencial aqui em São Paulo de Sound Healing, utilizando os instrumentos de cristal, as tigelas. Também está aberto, a cada 2, 3 meses a gente oferece uma turma nova, vai ter uma turma agora em dezembro, então é só entrar em contato, tá bom? Gratidão pela escuta, muita luz, muita paz a todos. Projeto Eleva Sound Healing, afinando o ser.